Olá, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados especiais. Sou Renata Guimarães e convido você a ficar conosco em mais um episódio que eu garanto que vocês vão adorar. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu arroba é renataguimarães.oficial e o arroba da Dor para a Cor. Aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube, da Dor para a Cor, compartilha com quem você ama e deixe seu comentário. E hoje temos um quadro especial, primeiro episódio, aqui no podcast da Dor para a Cor, que nasceu de um episódio que foi muito legal e deu certo. Eu, host do podcast da Dor para a Cor, Renata Guimarães. Tenho meu convidado, Renan Maluf. E o nosso convidado, que não está aqui, mas consideramos ele aqui, Felipe Malcato. Tá em nossos corações, Felipe. 3 gerações sem perder a amizade. E eu juro que é sem perder a amizade, tá bom? Pessoal, vem com a gente, que hoje nós temos um bate-papo muito bacana, que é sobre foco em você, protagonismo. Será que você é protagonista da sua vida? Já? E você, Renan, se considera protagonista da sua vida com 25 anos? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Renan, né? E para quem não assistiu o outro podcast, né? Tenho 25 anos, sou empresário no ramo de engenharia, amante dos esportes. E acho que é isso, né? Não tem mais nada para falar. Gente fina. Gente fina, tamo aí. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre protagonismo, né? Que era algo que a gente comentou breve no outro podcast, e ainda tem algumas orelhas para dobrar sobre isso. Para entender, Bom, né? Eu acredito que sim, hoje eu me sinto protagonista da minha vida, e eu acho que são coisas que a gente tem que ter uma proatividade, né? Porque você se deparar com algumas situações e você agir ativamente para que isso aconteça. Uhum. Eu acho que essa é uma grande diferença para você se tornar o protagonista. Porque muitas das vezes a gente vê a vida passando e tá lá. As coisas estão acontecendo, a vida vai passando. Muitas das vezes você sabe o que está acontecendo, sabe o que tem que fazer para mudar, mas você não tem a ação, a proatividade. A proatividade, protagonismo. Então, a favor, a favor de você mesmo. É isso. A proatividade e o protagonismo é você estar a favor de você mesmo. Então, muitas pessoas colocam outras em primeiro plano e acabam se esquecendo. Então, acho que isso é muito interessante para a gente ter o quê? Um autoconhecimento e a gente poder melhorar isso. E você, Renata? Se você é protagonista da sua vida hoje? Olha, Renan, eu me considero hoje protagonista da minha vida. Mas demorou muito, muito tempo para eu entender o que é ser protagonista e como ser protagonista. Eu sempre fui coadjuvante, por escolha, tá? Trabalho isso em terapia para entender o porquê que eu sempre fui coadjuvante. E ser coadjuvante existe um sofrimento, porque você está sempre no outro e você não foca em você e você se anula. Mas graças a Deus, por todas as experiências da minha vida até hoje, eu tive uma virada de chave. E foi muito engraçado, sabe por quê? Eu tava vendo seu stories. E foi a partir do seu stories, você tava lendo um livro do Cortella. Sim. Né? Eu tô com ele aqui, depois eu vou indicar pro pessoal aí, ó. E aí, tava lá, protagonismo, e eu ampliei. E aquilo me chamou a atenção, me despertou. Aí eu falei, nossa, cara, é sobre isso, a favor. Quando que eu vou ser a favor? E aí você me trouxe isso, eu falei, não, eu preciso... Que aí que gerou essa pauta, né? Falar, porque não é fácil você ser protagonista e tomar, é o que você falou, a ação. Não é fácil porque se trata de atitude. Você tem que tomar atitude, como você falou. Quando você tá de coadjuvante, é doloroso porque você vê tudo. Sim. O coadjuvante, ele vê tudo. Ele vê os outros protagonistas também. Ele vê tudo acontecendo. Ele tem vontade, mas ele não sabe como iniciar. Exato. Porque o iniciar, para mim, foi o mais difícil. Eu sabia o que era ser protagonista, mas como, né? Eu acho que o início, ele é a fase mais importante de tudo. Seja num novo projeto, seja num relacionamento. O começo é o que vai ditar seu ritmo do meio pro fim. Então, hoje mesmo, eu tava
a gente tá gravando o vlog, né? E eu falo no meu vlog de hoje. Pra você que não me acompanha, acompanhe lá no YouTube, os dois lados da moeda. Hoje vai sair legal. O vlog número 2, que eu falo exatamente isso. Que pra mim o dia mais importante da semana é a segunda-feira, o mais cedo possível. Porque é o início da semana. É onde eu dando o pontapé inicial pra tudo. Seja no trabalho, como eu falei, um relacionamento. O início é pra mim uma das fases mais importantes, que é onde vai ditar o seu ritmo pra esse processo. Eu gosto de segunda-feira também, sabia? Eu não gostava, vou ser bem sincero, eu não gostava. Eu sempre gostei. Hoje eu gosto. Segunda-feira pra mim, ela me leva na questão de, assim, novas oportunidades. O que eu posso fazer de diferente, né? De repente, eu não fiz algo legal na semana passada, mas nessa, Deus sempre nos dá, né? Uma nova oportunidade. Nada como um dia após o outro. Então, a segunda, pra mim, não é aquela história do regime. Hoje eu vou começar a fazer uma dieta. Toda segunda a gente começa a querer, né? Não, é assim, o que eu posso fazer hoje? O que eu tenho um controle do hoje, né? E o protagonismo, pra mim, hoje tem um papel muito importante. E nós vamos falar muito sobre, né? Isso aqui. Em relação a isso, que eu acho também muito importante, e eu acho que pode afetar muitas pessoas, que é sobre a maternidade. Como você manter o seu protagonismo na maternidade? E eu acho que ninguém melhor para falar como você. O que você acha? Como que você acha essa relação da maternidade com protagonismo? Olha, é bem complexa. Por quê? Eu sou educadora perinatal, sou mãe, né? E eu vivi isso na pele. Primeira gestação. Você deixa de ser protagonista porque você tem um ser que depende de você para sobreviver, para se desenvolver, né? Então, agora a gente não está falando sobre uma pessoa, são duas. Automaticamente, você deixa de ser. Porém, na gestação, eu sempre falo para as grávidas, você tem que se permitir a ser a protagonista da sua gestação, do seu parto, porque você escolhe como você quer ter, como você quer seguir uma gestação, qual parto que você quer. Obviamente que o parto é uma caixinha de surpresa, mas a gente dá essa oportunidade. Quando eu virei mãe, eu fui mãe muito jovem e não era protagonista da minha vida naquela fase. E a maternidade, ela me deu muita força, né? A força que a Renata não sabia que ela tinha esse poder, a maternidade me trouxe, dos meus 2 filhos. Porém, naturalmente, Renan, quando a gente vira mãe, a gente vira coadjuvante, o protagonista acaba sendo o bebê. Sim. Né? Só que isso tem que tomar muito cuidado, muito equilíbrio, até nisso. Porque você se doa tanto por amor, por escolha, né? E por decisão, porque amar é decisão. Sim. Que você se esquece. E esse se esquecer é temporário, mas tem que tomar cuidado para você não se esquecer tanto e depois a conta chega. Baixa autoestima. Não, e aí a criança cresce. Entendeu? Não tem mais uma certa dependência que antes tinha. Exatamente. E aí você não consegue viver a sua vida. Não consegue, você fica perdida, né? Você fica assim, tá, mas eu já criei meu filho, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu tenho idade ainda para começar algo? Existe um medo, uma insegurança. Relacionamento, a mulher se esquece tanto que, devido às demandas do dia, que são super compreensivas, que ela esquece da casa, às vezes, ela esquece de quem ela é, da vida dela. Eu sempre falo para as grávidas, tenha o seu tempo com o seu marido ou quem estiver ao seu lado. Isso é muito importante, né? Então, a maternidade, para mim, eu não fui protagonista nem da minha gestação. Eu amei ficar grávida, mas eu não tive assim a oportunidade de falar, bom, agora eu estou grávida, porque para mim o protagonismo é trilhar o seu caminho. Entendeu? É ter essa liberdade. Eu quero fazer isso. Sim. Você escolheu o caminho, Não, né? quem escolheu o meu parto foi o médico. Eu não tive. Se eu tivesse maturidade hoje, eu ia falar, não, eu quero tentar pelo menos um parto normal. A maternidade, eu mergulhei de cabeça, entendeu? Então eu me anulei total. E quando eu fui me enxergar, foi sabe com quantos anos? 35. Que já tinha tido a criança faz tempo. Meus filhos já estavam super bem criados, encaminhados. E aí eu parei e falei, bom, Renata, e agora? Com 35 anos. O que a gente vai fazer, Renata? O que a gente vai fazer? E aí começou a minha história do protagonismo, quebrando a cara, que a gente vai falar também. Que eu acho que esse quebrando a cara, muitas das vezes a gente evita quebrar a cara com algo simples, que é o autoconhecimento. É você se conhecer.
Não é. Então eu acho que você se conhecer, querendo ou não, quebrar a cara, você vai quebrar mesmo. Mas você se conhecer, eu acho que é algo primordial pro protagonismo. Porque, como você falou, é uma escolha o protagonismo. Você queria ter escolhido um parto. Você queria ter escolhido trilhar um caminho que você não trilhou. É a proatividade, é você escolher. Então, como é que eu vou escolher um caminho se eu nem sei que caminho que eu quero? Se eu nem sei quem eu sou? Não sei nem... Então, acho que o autoconhecimento e o protagonismo, eles andam em paralelo. Andam. E me fala uma coisa, e você? Quando você se percebeu protagonista da sua vida? Porque a gente tá falando de 2 gerações aqui. Eu vou falar a minha idade, que eu não tenho problema nenhum com isso. 47 anos. E uma geração aqui, masculina, de 25 anos. Ao extremo, né? Quando que você se percebeu? Olha, eu vou te falar que não acredito que não faz tanto tempo, não. Porque agora que eu me vejo, né? Pô, morando sozinho, eu tenho as minhas responsabilidades com a empresa. Então, se eu não fizer por mim, hoje não tem quem faça. E assim, querendo ou não, eu não tenho filho, eu não tenho ninguém que é dependente 100% de mim. Então, obviamente, pessoal, o meu caminho ele vai ser muito mais fácil do que um cara que tem 25 anos, que às vezes cuida da mãe, que às vezes tem 2 filhos. Obviamente, o meu caminho é muito mais fácil. Então, eu por mim mesmo. Primeiro, e minha família depois. Então, eu acho que foi importante eu ter ficado sozinho um tempo. Sozinho, eu digo, de relacionamento. E sozinho também, um pouco mais na minha, pra mim me autoconhecer. Esse autoconhecimento que eu tive há uns 2, 3 anos atrás, até antes mesmo de eu ir morar sozinho, que eu fiquei morando com a minha avó, que foi maravilhoso também. Também 2 gerações completamente diferentes. Hábitos diferentes, pô, mas foi uma fase muito boa que eu tive na minha vida. E uma fase que, pô, trabalhei bastante, tava estudando muito, aqui, eu vou até mostrar, eu li esse livro aqui que ele me ajudou muito. Esse aqui, ó, O Poder da Autorresponsabilidade. Esse livro aqui que é do Paulo Vieira, pô, eu achei sensacional, ó. Depois se quiser dar uma olhadinha. Esse livro, ele me ajudou muito, porque ele fala sobre tudo aquilo que é responsabilidade nossa. Exato. Tem muita coisa na vida que é responsabilidade 100% nossa. E às vezes a gente quer jogar pro outro. Terceiriza, né? Terceiriza, obviamente que tem alguns sofrimentos que não é, que a gente não escolhe, que as pessoas causam na gente. Mas o que a gente pode pegar e ressignificar esse sofrimento é a gente que faz. Então, como que a gente pode lidar com isso? É a proatividade. É a gente que vai pegar, vai botar numa caixinha, vai fechar, ou, sei lá, vai abrir, vai deixar pra fora. Então, acho que essa proatividade de você absorver ou não algo que a pessoa te fez, a gente, com o conhecimento, a gente consegue manejar melhor isso. Sim. Você sabe, Renan, você falando agora, eu acho que uma das coisas que eu Gente, eu não consigo falar. Procrastinou? O protagonismo na minha vida foi um desafio muito grande, o medo. Porque, na verdade, eu não queria enfrentar a minha vida. Porque eu já tive muitas coisas para enfrentar. E eu falei, não, eu quero viver a vida do outro. E o que é viver a vida do outro? A função. Sim. Sabe? Tipo, servir. Só servir. Sabe? Tipo, eu estou com a pessoa, vou me dedicar à pessoa, mas eu tenho vontade de fazer coisas para mim, mas no momento eu quero ficar com a pessoa. Então, assim, eu demorei muito tempo e hoje eu entendo que o autoconhecimento, que para mim não é fácil, mas é importante, dói para você entender quem é você. Sim. E muitas vezes o medo me bloqueou com a questão de ser protagonista da minha vida e do autoconhecimento. E quando nós entendemos e praticamos, porque não basta só entender, você tem que entender e praticar, que você falou. Ser o protagonista, o autoconhecimento é libertador. Sim. É um desafio também, né? Você se entregar a tudo isso. Mas eu me sinto hoje uma mulher leve com tudo que eu passei. E o meu maior desafio foi o medo de me encarar. Que de essa falar, dor, será que né, eu vou ser capaz de estar com a Renata, né? De trilhar o caminho dela, porque antes eu trilhava
na base da vida do outro. É viver um pouco a solitude, né? Que é que a gente tinha conversado no domingo ontem. É. Você aprender a viver a solitude, só que a solitude e a solidão tá ali, né? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Então, essa fase que eu trilhei de solitude foi essencial pra mim. Foi um desafio pra você? Foi um desafio, porque eu comecei a fazer coisas que eu não fazia, ler livro, eu não lia. Querendo ou não, eu falei pra você, eu fiquei um tempão sem rede social, eu queria me reconectar comigo mesmo. E como você mesmo falou, você falou que dói, né? Eu acredito que é algo que dói, porque nem a gente sabe quem a gente é. É. Como a gente não sabe quem a gente é? Eu acredito que essa falta de clareza nos dá pelos pensamentos coletivos. Uhum. É todo mundo querendo te impor como você deve ser, como você deve se vestir, o que você deve fazer, e a gente acaba caindo nesse mundo coletivo. E abraça as ideias de pessoas que não passou o que a gente passou, não vive a nossa vida. Nossa, é verdade. Eu tava conversando, né? Vindo pra cá, eu conversei com o Mário, a gente tava falando sobre isso. Pô, tem gente que com 30 anos tá na estaca zero. Tem gente que com 20 anos tá na estaca zero. Tem gente que com 15 anos tá na estaca zero. Então, assim, cada um tem a sua vida. Tem gente que sai do -5 pra chegar no 0 foi uma luta. Tem gente que não. Tem gente que já, faz 18 anos, já ganha um carro. Então, assim, cada vivência é uma. Nossa, eu falei isso hoje, antes de sair. Respeitar a jornada de cada um, Exato. gente. Respeitar a história, porque senão vira uma competição, comparação, e não vai a lugar nenhum. E você me falando agora sobre essa liberdade de ser quem você é, domingo eu fiz algo que pra mim foi fantástico. Eu levantei, e uma coisa que me pega muito é a validação externa. Eu ficava muito preocupada com essa validação externa. Quando você se torna protagonista da sua vida, você não se preocupa, lembra? Pensamento coletivo, é o que você tá falando. Sim. Gente, eu levantei, fui tomar meu café, no meu tempo, sem me preocupar com nada. Eu já tinha ido, aí eu fui correr, voltei, peguei um livro, desci pra ler, tava um sol gostoso. Eu fiz o meu dia. Você queria fazer. Eu queria, sabe? Você escolheu fazer isso. Exatamente. Eu consigo ter controle de como eu quero fazer o meu dia. Eu não consigo controlar as suas emoções, eu consigo controlar os meus pensamentos e como o meu dia vai ser. Porque também a gente quer controlar o que não tem controle. E aí a gente gasta uma energia nisso e você deixa de ser protagonista da sua vida pensando sempre na vida do outro. O outro tem mania de apontar o dedo pra você, mas não se enxerga. E aí você fica nesse debate e você esquece. Peraí, mas pra que eu tô aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo de vida? Porque se eu ficar gastando energia com o outro, Sim. eu não vou concluir. Eu vou deixar de ser protagonista. Você já passou por isso? É aquilo que eu falei, até anotei aqui. Essa questão de você absorver muito, você vai montando o seu Lego, né? Você vai pegando aquelas peças de peças que não são suas. Você vai se montando com peças que não são suas. Aí chega um certo momento, você olha pra você e fala, meu Deus, mas quem é esse cara? Quem é? Não sou eu. Eu sou um pouco, um exemplo, do que meu pai fala, do que minha mãe fala, do que o outro fala. Vai ver, não tem nada de você. Só dos outros ao ser externo. E eu parto do princípio que o ambiente somos nós quem fazemos. A gente nunca deixa o ambiente te fazer. E isso é preocupante. Você perde sua identidade. Você perde sua identidade. E outra, se o ambiente for ruim, ele vai te contaminar. Ah, mas e se o ambiente for bom? Pô, beleza, mas não é sempre que você vai conseguir transitar em ambientes só bons. Pô, vira e mexe, às vezes você vai ali num cliente que tem energia ruim, vira e mexe, você vai estar andando na rua, alguém tromba com você que tem energia ruim. Se você absorve, sei lá, no trânsito, o cara fala alguma coisa, você absorve. Então, muito a gente que tem que fazer. Pô, na prática, como que a gente faz ambiente? Se você vai fazer mal pra pessoa no trânsito, xingando ele no trânsito, não xinga. Aí, ó, você já mudando o ambiente. Você entendeu? Eu quero praticar por mais difícil que é difícil, mas aí que tá. É prática. Esse caminho é sempre o mais difícil. É. E esse caminho sempre vai ser o mais difícil. Só que vai ser o caminho que eu acredito veemente que se todo mundo seguisse, nós fazermos o ambiente, amanhã você morreu, eu morri, os nossos filhos vão estar aqui, o ambiente vai estar bom. E eles vão seguir isso. Vão seguir.
Agora vira o mundo que a gente vive é, putz, mano, todo mundo protege os meus, você protege os seus e, vambora. Se a gente fizer o ambiente bem, pô, os seus filhos, eu vou estar protegendo os seus filhos, você vai estar protegendo os meus, e vida que segue. Cada um faz sua parte. E você falou agora de absorver. Gente, eu absorvo tanto, que eu tenho... É difícil mesmo. É sério. E aí, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa muito reativa. Eu absorvi, eu preciso resolver aquilo naquela hora, entendeu? E hoje, com as experiências que eu vivi, e com os julgamentos por ser assim, eu tento não absorver, ou tentar o mínimo, né? Mas... E tentar sair desse rótulo de ser reativa. Mas não tem, gente, como. Uma pessoa que julga você, eu tenho que ser muito evoluída de falar, tá bom, legal, você pensa isso, é sobre você, tá tudo certo. Eu já fico assim, não, mas olha pra você. Eu fico nessa discussão e gastando uma energia desnecessária, dando uma importância onde não tem importância, que aí depois eu falo, Renata, que você tá foi exatamente o... Foi a legenda que eu coloquei no meu vlog, foi essa. As pessoas criticam aquilo que te invejam. Que é o que eu acredito veemente também. Eu também. A pessoa vem, nossa, mas seu cabelo tá feio. A pessoa queria ter seu cabelo, pode ter certeza. Entendeu? E aí fica minando. Geralmente é aquela pessoa que você fala, pô, isso também é uma coisa muito importante. Às vezes você tem aquele amigo, você quer fazer o teste pra ver se é seu amigo mesmo, não vai falar coisa ruim pro seu amigo. Fala uma coisa boa. Porque você fala coisa ruim, pô, tô ferrado, perdi o emprego, o cara... É fácil, você tá ali ajudando o cara que tá fudido. Agora, falou, comprei um carro. Se a primeira coisa que o cara fala pra você for, mas aí, financiou? Qual o problema de ser financiado? Qual o problema de... não, porque você fala, não, comprei um carro. Puta, mas você vai ficar pagando esse carro aí por 2 anos, por 3 anos. Em vez de elogiar. Amigão, parabéns que você comprou um carro. Então... Pô, parabéns, você tá colocando... Tá progredindo, parabéns. Então, esse teste você tem que fazer com coisas boas. Porque... É aquilo, né? O pessoal acha que o pessoal que tá com você nas piores fases são seus amigos. Concordo. Mas também nas fases boas, você consegue ver a atitude da pessoa. Então, eu falo muito agora, em fases boas, comemorar as vitórias, né? Pequenas vitórias. Eu comemoro as pequenas coisas vitórias. Semanais você pode comemorar. E o protagonismo é uma coisa muito legal, que ele te coloca num objetivo de vida, né? Pra você trilhar. Eu tô lendo um livro que ele fala sobre o poder do autocuidado, que caminha junto com a autorresponsabilidade. Tá tudo ali. Tá tudo junto. E assim, é tão simples. E a gente faz tudo tão se tornar complicado. A real é essa, né? O dia a dia, você acordar e já mentalizar um dia bom, né? Pra você, a gente já começa. Poder da mente. Não sei o quê. Não sei o quê. Sabe, viver a 2 não é fácil. As pessoas têm as diferenças, né? Mas a gente fica só apontando o dedo nas diferenças, isso dá um desgaste também, que eu não vou ver você de uma forma positiva. Aponta os dedos nas diferenças e não elogia as qualidades. Porque a pessoa é muito mais qualidade do que as diferenças. Exato. Né? Então, hoje, eu tô tão feliz com essa virada de chave. E essa virada de chave que eu tive foi através da dor. Eu não queria enxergar. Não queria enxergar e não queria sair daquela zona por medo. E aí, Renan, eu quero te fazer uma pergunta. Você, quando começou a falar não para as pessoas, como que foi essa reação? Porque o protagonismo, ele coloca o não também, o limite, né? Como que foi isso? Esse não é desafiador. Ele é desafiador. Porque as pessoas sempre estão acostumadas a te ver de um jeito. Né? Então, se você começa a falar não... E se acostumam, né? Se acostumam. Se você fala não uma vez, aí a pessoa já começa... mas agora que tá... Sei lá o quê. E começa a inventar coisa na cabeça. Tá se achando. Mas agora tá se achando. Mas agora que tá assim, tá... Meu, eu acho que... Por mais que a pessoa esteja realmente se achando, não sei se tá ou não tá, a pessoa tem a opção de falar o não, né? Mas é importante, como você falou, o não, ele é muito importante. Muito mais importante do que o próprio sim, né? Porque você falar sim pra tudo é fácil. Porque o sim, muitas das vezes, você não tem a proatividade de falar o sim. Vamos lá, o cara te pega pelo ombro, vamos, você não tem nem opção, meu Deus, vamos. Quando vai ver, você tá lá no Guarujá. E nem era talvez a vontade, que você nem né? conhece. Agora, você falar o não, aí sim, você sai da inércia. Você tem a proatividade, falou, opa, calma aí.
Você bota um ponto. Você bota um ponto final e fala, não, aqui não. O meu limite é até aqui. Daqui em diante eu não vou. Isso é muito importante. É muito. E mas para isso, também, autoconhecimento. Eu vejo as pessoas, assim, com dificuldades de ouvir ou não, manipulando. Nossa, me dá um... Gente, me sobe o sangue. Manipulam. Me sobe o sangue aqui, meu. E aí eu tinha um defeito, que é um defeito meu... Sim. De não colocar limite, de querer falar o sim só pra, tá bom, vai. Acho que todo mundo tem um pouquinho disso, uma fase, né? Entendeu? E aí, quando eu falava não, a pessoa estranhava e começava o jogo de manipulação. E isso é cruel, é tóxico, porque aí se torna um hábito, manipulação. Entendeu? Ah, mas só hoje, vai. Pô, mas dá um jeito. Você não foi semana passada. Mas agora você consegue. Olha, não quero te atrapalhar. Gente. E eu não conseguia me posicionar. Tipo, não é não, acabou, entendeu? E aí o protagonismo me trouxe o limite também. As influências externas são muito perigosas, porque você se perde. É o que você falou, às vezes nem é o que você quer fazer. E você faz para agradar o outro, por escolha, né? Nunca e depois você fica se martirizando. Ai, nossa, eu fui... Nem queria estar ali, nem queria ter feito. Então, acho que quando isso acontece, na próxima vez, aí você fala um não. Porque senão você vai ficar nesse ciclo. Outro, mas, gente, você fica nesse ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Por quê? Você está lendo até sobre hábitos, né? Tô. Eu acredito que o quê? Eu li também um livro que ele chama O Poder do Hábito. Muito bom, inclusive, outra indicação, O Poder do Hábito. Já ouvi falar. De capa amarela, então, acho que umas 300, 400 páginas. Eu demorei pra caramba pra ler. Porque também eu não sou uma pessoa muito boa pra ler. Porque igual você, sou meio déficit de atenção. Não parece. Eu leio 5 páginas e já minha mente é muito doida. Eu fico pensando em um monte de coisa, eu volto pra leitura, eu volto. Então, nesse livro, ele fala o quê? Que a nossa mente, querendo ou não, ela é preguiçosa. Ela vai sempre pelo caminho mais fácil. Então, o hábito, ele se constrói com aquela coisa que você está fazendo diversas vezes. Então, você acordar todo dia 5 horas da manhã, vai chegar uma hora que a preguiça da sua mente vai querer acordar às 5 horas da manhã, porque é um caminho mais fácil. Então, essa preguiça de não falar o não, é porque vai pelo caminho mais fácil, de falar o sim, de ir pelo caminho que a preguiça, isso que mesmo. Tá sempre aberto. Né? E é o caminho que tá sempre aberto, né? Porque no nosso cérebro ele tem, né, os caminhos. Sabe que os hábitos são alguns caminhos do nosso cérebro, alguns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. A gente fala sim, 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 você tá fazendo um caminho, ele tá bem desenvolvido. O caminho do não, pra você desenvolver ele bem, você tem que falar não, não, não. Aí ele vai se desenvolvendo. Vai entender que... Depois que ele se desenvolveu bem, ali você fala não até por... Você falou sobre hábitos e vícios, né? No livro e na minha terapia, a Mari, maravilhosa, ela fala uma coisa, Renata, a vida às vezes é um vício. Então você tá viciada naquilo. Então você tem que fazer um detox, sabe? E esse detox é um momento de solitude. Fazer algo diferente. Fazer algo diferente. E eu tinha muita dificuldade de ficar com a minha companhia. Talvez o medo, né? De me conhecer realmente. E você vê o que é o hábito e o vício. Com aquela história de roupa. Ó, sim. Gente, estereótipos. Eu sou isso aqui, tá? Eu fui jantar com meu filho num restaurante e eu coloquei, era um sábado de novo. Sábado à noite, tava cansada, coloquei um shorts, um moletom e um moletom de capuz que eu tava com frio. E no meio do caminho que a gente tava saindo, olha o que é o hábito e o vício e o medo de você sair disso. Eu virei pro meu filho, parei assim, fiz assim... Ai, peraí, filho, eu preciso me trocar, acho que eu não tô bem vestida. O meu filho virou pra mim e falou assim, não, peraí, você não precisa mais disso. Você está bem vestida e você é linda do jeito que você é. Vambora, vem comigo que eu também tô de moletom e capuz. Pô, é tão gostoso, né? Porque se torna um vício você viver muito pro outro. Sim. E você não olhar pra você, entendeu? E ser quem você é e assumir. É preciso ter coragem para se assumir no mundo. É preciso ter coragem para você ser autêntico. É preciso ter coragem para você não absorver
as influências externas para te minar, porque ninguém vai falar para você, ai, você tá bem assim, vambora, vai, o que importa é o nosso bate-papo, companhia. Sabe? A companhia, né? Tudo bem, a gente tem que ter um senso, mas assim, é muito mais além do que isso. Eu acho que o que você falou é aquilo. Se você tá saindo daquele jeito porque você quer sair daquele jeito, é uma coisa. Agora, se você tá, por exemplo, acredito eu que foi algo de hábito por escolhas de outra pessoa, aí é ruim. É muito ruim. Aí você fica esperando essa validação. Validação, e aí você exato. fica minada, você fica viciada naquilo, né? E, é péssimo isso, porque isso vai fazendo... Você se permite, lógico, né? O outro faz o papel dele, aí vai de você comprar a ideia ou não. Mas aí você, sabe? E aí a pessoa consegue, aí vem a manipulação. E você perde o controle da sua vida, porque para mim o protagonismo é você ter a rédea, trilhar o seu caminho. Aí a pessoa vem, manipula e faz com que você... Mas você é muito reativa, seu comportamento, você tem que prestar atenção no seu comportamento. Mas se uma pessoa tá sendo agressiva comigo, gente, qual comportamento? Só se eu for que nem você, Renan, super evoluída. Ah, mas eu não sou. Tá tudo bem. Eu não sou nem um pouco evoluído. Eu não vou absorver isso. Gente, eu tô tentando ser menos reativa. Não, eu acho que a questão da reatividade, eu já fui muito. Então, assim, eu sofri com as consequências de ser uma pessoa reativa, de ser nervoso mesmo, de brigar e de tacar coisa no chão. Já fui. Jura? Já. Só que eu sofri as consequências com isso. Quais foram as consequências? Pô, afetou meu relacionamento, meu antigo relacionamento. Então, brigava. Algo, que eu não me orgulho, obviamente. Mas, sei lá, ficava nervoso, sei lá, tacava o negócio no chão. Mano, ficava nervoso, perdia às vezes um pouco da cabeça. Gatilhos, Gatilho. Né? Então, assim, isso tudo, no tempo que eu estive sozinho, da minha solitude, eu refleti muito. Falei, isso não se faz. Você pode estar nervoso, você pode... Só que, quando você é uma pessoa reativa... São coisas que você faz que não dá pra voltar atrás. Não, porque você já lançou, né? Hoje você tá com o celular no chão, hoje você tá com o controle, e amanhã você batendo na pessoa. Você entendeu? Então, assim, foi algo que eu parei pra refletir e consegui, com isso tudo, com as minhas experiências, ouvir minha própria voz. Isso é muito legal. Que é legal. algo muito difícil. Sabe por que é difícil? Hoje, a maioria das pessoas tem um tempo muito alto de celular. Seja de WhatsApp, de rede social. Então, é muito sugestionável. Tudo que a gente está vendo não é a nossa própria mente que está pensando. Estão sugerindo que a gente veja aquilo. Nossa, gente. Seja na rua. Você está andando na rua, é outdoor em cima de outdoor. Você abre o celular, é mensagem, é notificação de Instagram, tanto que eu tiro todas as minhas notificações. Aí então é muita sugestão. Chega um certo momento... De verdade, eu fiquei assim, abismado com isso, num certo momento que eu ia terminando meu dia, deitava pra fazer uma oração, eu não conseguia pensar com a minha própria cabeça, de tanto sugestionamento de fora, né? Que eu falava, opa, peraí, mas o que eu falo? Você respira, se concentra, fala, nossa, tem alguma coisa muito errado com isso. Eu preciso fazer um detox para que eu tenha a minha mente própria, não preciso de sugestão de nada. É muito legal isso. Eu tô nisso também, nesse momento de solitude que eu estou amando. A solitude não quer dizer que você esteja sozinho. Eu tenho amizades, eu saio, mas comigo, tempo de qualidade comigo. Eu tô curtindo a minha casa, eu tô estudando, que legal. Tô trabalhando, tô aqui. Então, assim, existem tantas possibilidades de você seguir sem ser reativa, sem neurose, né? Esse negócio de WhatsApp e Instagram é uma coisa que mexe muito com a minha cabeça, porque eu já fui muito bitolada. Principalmente no WhatsApp. Se a pessoa não responde no seu tempo, se não sei o quê. Como que a pessoa... Eu tenho uma bronca, gente. Caramba. Eu tenho uma bronca de quem... Responde ela rápido, pessoal. Não, agora não, porque eu não quero responder rápido. Mas assim, eu tinha uma bronca da pessoa... Ai, tá online e não me responde. Não, mas como que a pessoa tá online e não responde? Tem muita gente que é assim, né? Esquece que você tá trabalhando. Dentro de um relacionamento, isso não, é uma tem bastante. Do demônio, tem bastante. A pessoa já começa a pirar, né? Tipo, ai, tá me traindo. Pra mim, tá online.
E quando não tem um tiquezinho azul da leitura. Nossa, ou tira a última visualização. O meu não tem, viu, pessoal? Cara, uma vez eu trabalhava num lugar e eu não tenho problema, eu deixo na visualização, né? Mas olha, as pessoas julgam e são preocupadas com a vida do outro, né? E às vezes eu acordo de madrugada e eu vou ver meu WhatsApp. E aí fica lá, tipo, 4 horas da manhã eu tinha uma visualização. As pessoas achavam que eu era da balada, assim, sabe? E eu falava, gente, não, eu só acordei. Eu não ativei o meu exatamente por isso. Como tem julgamento? Não, mas e se? E se eu realmente estiver na balada? E daí? Qual o problema? Mas as pessoas vão te julgar por isso. Mas sempre do lado Você negativo. Entendeu? Sempre do lado negativo. Em vez de falar, não, ela tem filhos, de repente os filhos saem, ela precisa saber, Exato, né? então é algo que é ruim até... Você quer ser o mais transparente possível, mas às vezes é até ruim até você sendo transparente. Porque as pessoas vão sugestionar as coisas. E assim, eu vejo que tudo tem um propósito na vida, né? E essa fase do protagonismo, pra mim, tá sendo excelente pra conhecer. Você falou que você parou também pra se autoanalisar, né? Das coisas que você fez também, que você falhou, porque nós falhamos. Eu também fiz isso, sabe? E eu até pedi perdão pra mim mesma, assim, tipo, se perdoa, porque... Foi num momento difícil, tá? Mas hoje, como que você tá hoje? Hoje eu estou vivendo com a Renata, conhecendo a Renata. Então, às vezes, e fica uma dica, as pessoas... Você não tá passando por isso, né, Renan? Você tá numa fase que você... Eu acho muito hoje legal... não mais, graças a Deus. O nosso amigo Felipe, que ele não está aqui, mas ele está aqui. Eu acho muito legal essa diferença, que é normal, são dois indivíduos, né? CPFs diferentes. E são muito transparentes, que nem o Renan é o que você é. Você fala, cara, eu não estou preparado agora, eu estou comigo, eu não me sinto pronto para me entregar, né? De repente, a gente tá falando de relacionamento. E o Felipe é assim, eu não tô nem aí, eu pego mesmo, não sei o quê, e já sabe que eu sou, entendeu? E eu acho muito legal essa transparência, porque é ser protagonista. É o sagitariano, né, pessoal? O sagitariano é sincero. Doa quem doer. Não, e isso é ser protagonista, tá trilhando a sua vida, entendeu? Não falar só pra agradar. Eu sou uma pessoa que eu não vou falar só pra agradar. Não. Então... Isso é real. Isso é real. Obviamente não vai ser pessoa desagradável. Porque tem gente que confunde você ser desagradável e você é uma pessoa sincera. Calma lá, pessoal. Né? Porque tem gente que fala, não, eu sou sincero, eu vou falar... Não, calma aí, tem limites também. Tem que pôr um equilíbrio. Calma, não é assim, vai chegar pra pessoa falando um monte de coisa e não quer ouvir também. Você tem que... É isso que eu falei pra você. De ser reativa. Você chega, mas também vai escutar. Tem os dois lados. Tem. E eu vou te falar, algo que me ajudou bastante, por mais besta que seja, na questão da solitude, na questão de me ouvir, foi de sair sozinho. E o que eu fazia muito, até hoje, pô, uma hora na Consolação ali, o que mais tem ali é lugar pra ir. Nossa. Pô, chamei fulano, ninguém quis ir, eu saio sozinho. Eu vou muito ali pra stand-up. Aí eu ia... Eu vou bastante no My Fucking Comedy Club, que é o Comedy Center do Danilo Gentili. Nossa! Muito legal, porque dia a gente pode ir. Vamos. Meu, eu ia sozinho. Ia sozinho. Só que, qual que é a parada de você estar sozinho? Eu admiro, gente, quem faz isso. Não, mas olha o que acontece. Você estando sozinho, por exemplo, eu saio de casa, pô, quero comer pizza. Tô pensando. No caminho, eu vejo alguma outra coisa, pô, já não quero comer pizza, quero comer lanche. Minha mente vai falando comigo. Se você tá com a pessoa, pô, você saiu de casa e quer comer pizza, você vai comer pizza, tá? Você falou que queria comer pizza. Que ele gosta. Você falou que queria comer pizza. Como assim? Você queria comer pizza e agora já não... E eu sou muito assim, de mudar. E é a liberdade. A liberdade. Né? Chegava no lugar, sentava, não, acho que eu vou comer outra. E mudava, outra. E assim, eu me ouvia muito. Que legal. Ou às vezes tava chegando no comedy, pô, quer saber? Não quero mais ir no comedy. Eu vou pra Paulista, vou andar na Paulista. Não sei. Mas é algo que você vai se ouvindo e você vai... Você se obedece. Que experiência incrível você poder se permitir a isso. Sim. E isso não quer dizer que você vai ficar sozinho a vida toda, não, né? E é muito legal, porque de início é difícil. Você fica mexendo no celular. Perdido, vai pra Instagram, mas ó, um desafio pra você. Vai no Comedy Central, vai em algum lugar que você goste. Larga o celular, bota no modo foco, porque desculpa, meu, no sábado à noite só vai te ligar se for muito, muito importante. Desligou, pum, beleza, não mexe no celular. Olha as pessoas que estão ao seu redor, conversa. Presta atenção. Presta atenção. Muitas das vezes você vai num lugar que você tá com uma pessoa,
você nem presta atenção na pessoa que tá do seu lado, você não presta atenção no garçom. Às vezes você começa a trocar ideia. Pô, eu vou sozinho nos lugares. Eu sou bastante, eu gosto de falar também, né? Pessoal, né, que anda comigo aí. Pessoal, sabe, vai, fala com um, fala com outro. Você também. Eu também. Pô, fechou o celular ali. Eu sou muito comunicativa, adoro. É o mundo real, amigão. Ali é o mundo real. É. Você tá lá, dá risada. Ó, comedy eu adoro, por quê? Às vezes você tá meio pra baixo, você não dá nada pro lugar. Só que às vezes, você tá lá, começa a dar risada, começa a lembrar de algumas coisas. Ri te faz bem. E essa energia, né? Energia essa coisa boa. Sintética, eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu sou também real. E as pessoas, por exemplo, me vê aqui, eu falo muito mesmo, eu gosto, sou da comunicação. Eu entendo que às vezes tem que ter um break. Mas a ansiedade toma conta. Você tem que lapidar a sua comunicação. Tenho que lapidar. É algo que você tem bom, você tem que melhorar cada vez mais. E eu fiz essa experiência, que foi a minha primeira. Eu fui na Livraria da Vila, em Moema, comprar o livro. Eu te mandei até a foto na hora, lembra? É amarelinha também na capinha dele, né? É amarela, igual do seu, da autorresponsabilidade. E aí eu te mandei as fotos. E você não sabe, eu nunca tinha feito isso, Renan. De ir numa livraria. Livraria, porque eu não sou da leitura, mas eu falei, não, eu vou me dar essa oportunidade. Legal. E eu sou escritora. Ó! Né? Você tem livros? Eu tenho, Cartas para o Meu Pai. Eu escrevi, foi o primeiro livro. Não sabia. Eu preciso te dar até de presente. Aí, ó. Vou cobrar, viu, pessoal? Já coloca aí, cadê a produção? Eu nem trouxe meu livro, como assim? Sim, eu sou escritora e autora. Olha que legal. E você vai me ajudar, então, mais pra frente aí. Vou te ajudar, com o maior prazer. E aí eu fiz o lançamento e está à venda na Livraria da Vila, fisicamente. E eu cheguei com a minha havaiana, com o meu moletom de capuz, que estava um dia chuvoso, eu adoro. E fui sozinha. Só que eu não fui na livraria da Vila de Pinheiros, que eu achei que meu livro estava lá. Eu fui na de Moema. Cheguei na livraria, peguei os livros, né, que eu te mostrei. E aí, só por curiosidade, eu perguntei assim pro gerente, por acaso você tem um livro Cartas para o Meu Pai? Aí ele falou, deixa eu ver no sistema. Ele olhou assim, fez assim, eu tava de capuz. Aí ele virou e fez assim, moça, esse livro tá esgotado. Eu abri o olho, assim. Ah, que legal! Que o livro tava lá. Eu fiz e assim, tinha, mas tava esgotado. Tava esgotado. Olha aí só. Eu falei, esgotado? Ele, aliás, eu até preciso fazer mais pedidos, né? Aí, foi muito engraçado. Quanto você quer? Aí ele olhou a foto. Ele olhou e fez assim, peraí, não é você, escritora? Eu falei, sou eu. Ele, vem cá, não sei o que, seu livro tá ajudando muitas pessoas que estão passando por luto, ou por alguma situação de perda mesmo, porque o luto são várias situações de perdas, né? E esgotou. Aí eu fiquei tomando café com o pessoal. Eu desliguei o celular. Eu te mandei a foto, depois que legal. Eu desliguei. Falei, eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei lá conversando, acabei saindo com mais livros. E eu ainda brinquei, né? Porque eu falo com meu pai, falei, puta merda. Gente, falei palavrão. Eu falei, quem diria, hein, que eu ia sair da livraria com um monte de livro. Olha as repetições e as boas referências. E isso, você viu que partiu de uma proatividade sua. Sozinha? De ir até... Não. Dentro da livraria, partiu de uma proatividade sua de ir falar com a pessoa, de ver seu livro, dele chegar, falar com você. Tudo acontece com esse início. Sabe, esse time que eu tô. Esse timezinho, não, e de você ir até a pessoa conversar. Se você tivesse ficado em casa, não tinha acontecido isso. Não teria. E essa iniciativa, é o que você tá falando. A iniciativa, o início. Iniciativa. Eu falei, gente, eu nunca... É sair da inércia. Desde que eu me conheço como gente, eu nunca fiquei sozinha. Né? Família, morando com a minha mãe. Sim. Engravidei cedo, casei cedo, filhos e tal. Sempre teve a companhia de alguém. Companhia do meu pai e tal, não sei o quê. E aí eu me vi numa situação que eu falei, não, Renata, nada está perdido. Vamos, né? E isso é muito legal. Comigo aconteceu exatamente igual. Eu não era de ler. E aí, nossa, foi uma bênção na minha vida que na Livraria Cultura, você conhece? Conheço. Que fechou, infelizmente. A física, né? Um minuto de silêncio pra... Não, fiquei triste, sério. Desperdício. Não, de verdade. Uma das melhores livrarias de São Paulo, gigantesca. Meu pai morava perto, que hoje eu moro perto lá, mas na época meu pai morava perto, eu ia na casa do meu pai, via meu pai, ia na Livraria Cultura. Só que eu tinha o Cultura Pass. O que era o Cultura Pass? Eu pagava, acho que era R$20 por mês, pegava ali o livro, devolvia, pegava outro, pegava... Meu... Que incentivo legal, enriqueceu, né? enriqueceu vocabulário, mentalidade. Pô, eu li muitos livros, assim. Isso é muito legal, isso deveria ser cultural, Sim. né? E é saudável.
E exercita o cérebro. Você tá fazendo um bem pra você, né? Então, e eu acho que o protagonismo também tá muito ligado ao esporte. Você é esportista, né? Fala pra gente, quais são os esportes? Eu faço de tudo. Você faz de tudo, né? Que eu te acompanho. Ó, hoje, pô, na minha trajetória, minha vida inteira, eu já fiz de tudo mesmo. Já joguei futebol, né? Acho que todo moleque pode jogar futebol. Surf sempre esteve presente. Judô, né? Que igual eu falei, meu pai sempre deu aula de judô. Hoje tá mais parado, mas a gente quer... sempre foi o sonho do meu pai abrir uma academia. Então acho que é algo que tá próximo de acontecer. Até mesmo com o projeto da Nose, eu acho que é algo que talvez esteja interligado ali, tendo conexões, pra gente poder depois abrir uma academia pra ele dar aula, né? E eu quero buscar também, crianças carentes. Que eu acho que é algo que a gente consegue entregar pro mundo, eu pelo menos, né? Entregar, devolver pro mundo tudo aquilo que eu tive. As suas referências. As minhas referências e, querendo ou não, eu não sou coitado, não saí de baixo. Meu pai me ajudou muito na minha vida. E eu sou muito grato por isso. Que legal que você fala isso numa boa, eu sou muito grato por isso. Eu também. Porque tem muita gente que o pai ajuda, que o pai... A pessoa fala, não, tem tudo sozinho. Não, eu não nada sozinho. Minha família me ajudou muito. Com orgulho. Minha família me ajudou, minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Então, assim, eu sempre tive essa proximidade. Você tem uma base, sempre me apoiam. Sempre me apoiam. E isso, assim... tem gente que não tem figura materna, paterna, né? Não tem. Então, assim, eu por ter, já tô à frente de muitas pessoas. Então, como que eu consigo devolver isso? Como que eu consigo? Então, acho que isso é um pouco da minha missão, da minha vida. Isso, né? Acho que isso é um pouco da missão que eu tenho em vida. Devolver um pouco do que eu tive para pessoas que talvez não tenham, né? E judô, aí, hoje em dia, corrida. O corrido tá na moto, todo mundo correndo, vamos correr. Eu adoro. Vamos correr. É terapia. Hoje em dia eu tô adorando correr. Musculação, não parece, mas eu faço já há muito tempo também. Só preciso alinhar a alimentação. Calma aí. Calma. Também não dá pra Nutricionistas me chamaram na DM. Então, não é assim, gente, ao vivo. Eu sempre tive o esporte presente minha vida inteira. Legal. E importante. Eu acredito que também uma fase que eu estive mal de cabeça, né? Que eu e o Felipe, o nosso parceiro que era pra daí, a gente fala muito isso. Eu tô mal de cabeça, São momentos, né? São momentos que eu não estive próximo do esporte. Eu também. Eu volto pro esporte, eu fico bem de cabeça. Outro dia, eu até comentei com você, né? Que eu tive um surto. E ficou sem treinar uma semana, que ficou... E aí eu fui pra terapia, aí minha terapeuta, antes de desligar, falou, Renata, faz um favor, vai correr. Aí, ó. Eu fui correr, entendeu? Eu falei, tá bom, vou correr. Isso é ótimo. Que eu mais reflito. Então, e em relação a isso, o tempo que eu morei com a minha avó, eu juro pra você, eu só fazia 3 coisas da minha vida. Que era treinar, quando eu tava meio perturbado, não dava pra treinar, lia. Começava a ler livro. Não dava pra ler, eu ia trabalhar. Então eram essas 3 coisas. Trabalhava, estudava, né? E treinava. Coisas saudáveis, pelo então, menos, assim, né? É o que você falou. Parece que é difícil, mas é o básico. E realmente é o básico. Só que o básico, bem feito, é muito difícil de ser feito. E você, quais são os seus esportes? Fala, eu também não sei muito. Eu vi que você esses dias postou dando um soco aí, tem que tomar cuidado. O boxe tem... Cuidado, que ela já falou que ela é reativa. Eu sou. Você falar alguma coisa, melhorando. Já toma um jab. Jab direto. Jab direto, vai. Bom, eu também fui criada, temos algo em comum. O judô, né? Judô. Nossa, o judô paterno. Nossa, e muito legal. Quando você me falou aquele dia, eu falei, nossa. Eu vou te mostrar uma foto. Meu pai também Ele é preta, né? Judô. Olha que legal. E eu cresci, meu irmão também, que meu pai acabou levando. Eu tenho memórias assim no tatame, total. Ó, que legal. Meu irmão quase perdeu pra uma menina. Meu pai vendo aquilo falou, machista, né? Olha o machismo. Eu torcendo, assim, ó. Ganha dele. E eu cresci muito no esporte. O esporte tem... hoje o esporte me ajuda muito a ser protagonista da minha vida. Ele trilha meu caminho, né? Do que eu quero. Eu fiz handball junto com ginástica rítmica, porque eu sou hiperativa. Acho que dá pra perceber. E aí o esporte, pra mim, ele me dá uma sensação, assim, de descarregar, sabe? A energia e, ao mesmo tempo, trabalhar minha mente, meu físico. Então, eu sempre fui voltada pro esporte. No momento de depressão, do luto, que eu
né, você sabe a minha história, desencadeei obesidade, ansiedade, compulsão, tudo. Eu mergulhei no esporte. Mergulhei. E me doía muito fisicamente, porque eu tava muito sobrepeso. Uhum. E aí eu falava... Dor física mesmo, né? Só que aí o lado bom é que meu organismo tem memória. Então ele entendeu. Bom, ela reativou, né, o organismo, então, com esporte. Então o esporte para mim hoje é corrida, que eu amo. Nossa, corrida, gente, eu coloco uma playlist, eu pareço o Forrest Gump. Sabe quando... Falando nisso, né, ó, o pessoal da Nose aí, ó, a gente já vai soltar, final do mês vai ter, pra você que não corre, ou já corre e quer participar dessa comunidade, fiquem atentos aí que a gente vai estar disponibilizando já o dia pra vocês poderem ir com a gente, e eu correr sou a com a gente. Oficial, a Renata é a fotógrafa oficial, né, do nosso Corre. E também o esporte, né? Vai ter corrida. Tem. Provavelmente o próximo vai ter yoga, viu? Não perca. Não, e é legal conexões. Você vai lá com um propósito, mas você acaba conhecendo pessoas que estão no mesmo propósito, no mesmo nicho que você. E o esporte trouxe isso pra mim também de bom, Renan. Conhecer você, conhecer network, o Felipe, a Dai, positivo. Entendeu? Essa Dai, conexão de pessoas no mesmo nicho. E aí eu comecei a fazer o box, né? Legal. Então eu já faço box há 4 anos. Caramba, bastante tempo. Bastante tempo. O box pra mim é foco. Foco, exercício físico, mas é o foco, treinar mesmo, e a disciplina. E então, assim, o esporte me salvou. Sempre. Nos momentos. O esporte salva. De angústia. Eu sou uma ex-fumante, né? Olha só, eu não sabia dessa informação. Ele não sabe muita coisa ainda. Precisa se conhecer melhor, viu, Renata? Eu sou ex-fumante, eu fumei dos 14 anos até os 28. Malborão vermelho, assim, de fumar. Parar de fumar, viu? Esse aí é fumante. Sabe como eu parei de fumar? Foi uma história bem louca, assim. Chicletinho? Eu fui para uma audiência que eu ia testemunhar e o elevador do fórum estava quebrado. 28 anos, eu sou teve que subir a escada. Eu tive que subir 2 andares, achei que eu fosse infartar. Aí eu falei, não, tá errado isso, né? 28 anos. A gente só vê na dificuldade, né? Entendeu? Aí eu falei, vou parar de fumar. Como, mano. E aí eu parei de fumar durante 3 meses. Foi difícil, mas aí eu fui pro esporte, né? Então eu substituí por algo saudável. Então é isso, o esporte na minha vida é algo, assim, importante. Tive a referência do meu pai como judoca. E a minha mãe sempre me incentivando a fazer esporte, Legal. que ela via que ela tinha uma filha que era hiperativa, que alguma coisa vai tinha descarregar, menina, pra não quebrar aqui em casa. Alguma coisa. Pra não quebrar nada aqui em casa. Brecar. E assim, pra concluir, ser protagonista envolve o esporte e tudo que você vai fazer na sua vida, todas as pessoas que estiverem ao redor, a importância de você ter as pessoas com os mesmos hábitos que você, com a mesma linha de pensamento, a mesma energia, sabe? Tipo, vamos correr, vamos comer coisas saudáveis. Não precisa ser 100%, mas tem que ter essa conexão. Amizades, relacionamentos, tudo, tudo. Mas o principal é você com você. E o protagonismo é exatamente isso. É você com você. Sim. Não, eu acho que essa nova onda, né? Essa onda de influenciadores, de rede social, que tá... Pô, não tem como negar que hoje a onda é esporte. Não tem como. 2025 é o ano do esporte. Você vai me ensinar a surfar, né? Bora. É só marcar que a gente vai, pô. Porque eu tô frustrada. E eu já ensinei o Jorginho. Não sei se você viu. Você chegou a ver alguns vídeos do Jorginho? O Jorginho postou Jorginho, eu vi. Foi eu que tava com ele, pô. Eu sou professor oficial do Jorginho de surf. Não, então ele vai virar meu professor e eu vou mostrar pra vocês. A gente pode fazer próximos episódios. É uma troca. Você me ensina... sobre os livros, o box. É uma troca. Vai me ensinar o surf. Que legal, pessoal. E isso que é legal. Não importa, eu sempre estive em diversos ambientes ao mesmo tempo. Que eu fiz culinária, eu estudei bastante inglês na minha vida. Então, assim, é impressionante. Porque eu me considero hoje uma pessoa mediana em tudo. Mas eu tento ser ao máximo horizontal que eu possa ser. O máximo horizontal de conhecimentos. Então, assim, um pouquinho de tudo. Então, às vezes eu vou no box, eu vou aprender. Eu não sou o melhor, mas eu sei o básico. Mas você fez, pelo menos. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas... E é engraçado que sempre nesses ambientes que eu estou, sempre você vai ter alguma coisa a aprender. Basta você estar aberto para isso.
Se permitir. Tem gente que não se abre pra nada, que ele é o cara, ele só você ensina. Pô, só você ensinar é fácil. Agora eu quero ver você sentar ali 30 minutinhos pra aprender alguma coisa que alguém tem que te passar. Se permitir. Se permitir. E principalmente alguém que... Pô, hoje no meu trabalho, eu tô como chefe. Só que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Nós falamos isso no episódio. A gente falou. Então, assim, tem chefe que não se permite. Não se permite. Funcionário dá sugestão. Pela alçada, né? Não quer pegar a sugestão de funcionário. Não aceita ouvir. Então, pô, querendo ou não... Você aprende muito. 2 ouvidos e uma boca, né? Você Exatamente. tem que ouvir muito mais. Às vezes você não tem aquela solução. De repente vem uma pessoa... Te dá uma luz. Te dá luz. E era aquilo que você precisava naquele momento. Só que você tem que estar aberto. Exatamente. Então, acho que eu estive por muitos ambientes diferentes, né? E sempre estive aberto para aprender. Óbvio que tem um dia ou outro que você vai estar mal, você não... Beleza, é um dia, 2, beleza. Só que a grande maioria faz parte. Só que a grande maioria, você estando aberto para que isso aconteça, coloca um ano, 2, 3 anos aí, você vai estar muito melhor do que ontem. Com certeza. Não melhor do que o outro, tá? Não se confunda. Melhor do que o outro é uma... Não, aí vira competição. É competição. Né? A ideia não, é você ser melhor que você. Isso é de lei, né? E eu tô gostando muito dessa onda de esportes que 2025 vem trazendo pras redes sociais, que eu sempre amei, sempre gostei. Hoje, sigo ao que você falou, o ambiente que a gente está. Gente, vamos se lembrar que você fica 50% do seu tempo é rede social, é celular. Então, vigie o que você segue, vigia as pessoas que você está seguindo. Pô, você adora esporte, segue pessoas que não agregam nada do esporte nas redes sociais. Você não tá indo em prol dos seus objetivos. É difícil falar esse não. Às vezes é até um amigo, um conhecido, mas eu cortei muito das minhas redes sociais. Você começa a selecionar, né? Você começa a selecionar. Porque, querendo ou não, o que eu falei, essa sugestão que vem das outras pessoas, o sugestionamento, não sei qual que é a palavra correta, ela afeta. Ela afeta. Porque é uma energia. É uma energia que você vai ter que gastar a mais pra falar ou não. Então, se você coloca só aquilo que você quer ver, aquilo que te faz bem, fica muito mais fácil, fica muito mais leve. Fica leve, né? Exato. E você consegue seguir o seu caminho. Ai, Renan, adorei. Muito bom. Nosso primeiro episódio, aí, ó, 3 gerações. Não perdemos a amizade aqui, hein? Não perdemos a amizade. Acho que deu pra falar sobre tudo um pouco, né? Temos uma visão muito parecida, né? Faltou o nosso amigo Felipe aqui. Aqui, ó. E tá aqui ele, ó. Esse livro aqui que eu ganhei, na verdade, viu? De uma amiga minha. E aí, ó, Mário Sérgio Cortella, Quem Sabe Faz a Hora, que foi esse livro aqui que inspirou a Renata a fazer esse aqui sobre o do seu stories, o protagonismo, sobre o protagonismo. Ó, o meu stories, você viu? Você me acompanha, querendo ou não, eu sugestionei algo pra você inconscientemente. E fez sentido pra mim. Você entendeu? O problema é você seguir pessoas que te sugestionam coisas ruins. E a gente não percebe, ou às vezes a gente percebe e não quer falar o não, né? Exatamente. E vai. Não quer falar o não pra prevenir, não vou chatear, amizade, mas aí tudo mais. Você não pensa em E você? E você? É isso você mesmo. Primeiro, sempre. Então vamos falar sobre o avião? A máscara do avião cai primeiro pra quem, pessoal? Coloque primeiro em você, depois você coloca no seu filho ou em quem depende de você. Isso é uma metáfora para a vida. Então, cuide do seu corpo para você cuidar do seu parceiro, para você cuidar de quem tá com você. Exatamente. Seja você mãe, seja você irmão, quem você tiver. Se você tá bem, você consegue fazer as pessoas ao seu redor estarem bem também. Exato, mas em primeiro lugar, sempre você. Renan, adorei nosso bate-papo. Obrigado. Toca aqui. O primeiro de muitos. Pessoal, muito obrigada para quem ficou nos assistindo. Espero que vocês tenham entendido o que é ser protagonista da sua vida. O foco em você, e é o que o Renan falou, faça a ação, não fique só na tese, tá bom? Compartilhe com quem você ama esse episódio. Vamos subir sempre uma vez por mês o quadro 3 Gerações Sem Perder a Amizade com o nosso amigo Felipe Malcato no próximo. No próximo estará presente. Tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem. Até mais.